Vamos agora olhar para um daqueles debates que é sempre o mais aguardado, um dos mais aguardados deste Congresso. Vamos olhar para os 3 grandes grupos de comunicação social e saber como é que olhamos para o futuro. Meus senhores, boa tarde. Tenho que sair de um lado para o outro. Bem-vindos. Espero que tenham ouvido a última parte aqui da nossa discussão. O jornalismo digital também se aplica, neste caso, a outros tipos de jornalismo e até a entretenimento, e por isso aqui tenho estes meus convidados: Francisco Pedro Balsemão, CEO da empresa; Luís Cunha Velho, do Conselho de Administração de Média Capital, sempre bem-vindo; e Nicolau Santos, presidente da RTP. Vamos olhar para aquilo que este Congresso tem sido, ou seja, de que forma é que o digital está a transformar e nos está a ajudar, levanta também problemas, e começaria por isso. Até que ponto é que o digital transformou o negócio, que também é um negócio da comunicação social? Pode ser por si. Boa tarde e parabéns por esta caminhada até aqui. Isto é pouquinho, não non-stop, isto aqui é trabalhar. Acho que é uma ótima pergunta, ou seja, nós, acima de tudo, aqui há dois temas. Há o tema dos conteúdos e há o tema das plataformas e da forma como nós colocamos os nossos conteúdos. O digital, já falamos há muito tempo sobre o digital, não é algo que exista de repente que tenha caído este ano ou que tenha sido uma coisa que nós agora de repente estamos perante esse tema. De facto, o digital é algo que é inevitável, porque é a forma mais rápida das pessoas acederem a determinados conteúdos e com maior, talvez, comodidade. Agora, também mudou o negócio, mudou a forma de fazer negócio, mudou a forma de fazer negócio e vai continuar a mudar. Agora, é preciso olhar para o nosso mercado e é preciso ver que cada mercado é diferente e o nosso, de facto, tem as suas próprias idiosincrasias. Nós olhamos para Portugal e temos que o ano passado cerca de 27, 28% do investimento publicitário foi via digital. E olhamos para outros mercados, como o inglês, que 55%, talvez um pouco mais, foi para o digital. Então nós temos que ter também a noção que estamos aqui com diferentes velocidades e eu acho que o grande segredo, se há que há um segredo aqui, é saber qual o ritmo que nós, enquanto grupos de mídia, neste caso, que têm televisões, qual é o ritmo que nós temos que acelerar rumo ao digital. No nosso caso, no caso do Grupo Empresa, nós já estamos posicionados também nesse sentido. Lançámos há mais de um ano e meio uma plataforma de streaming, a primeira paga em Portugal, ou a primeira paga portuguesa, chamada Opto, e foi exatamente nesse sentido. Portanto, nós sabemos que o digital tem muitas vantagens, sabemos que temos que ir distante, temos que ir fazendo com que realmente haja aqui uma complementaridade entre aquilo que nós fazemos hoje em dia, que de facto que é a nossa galinha de ovos de ouro, que é a SIC generalista, os nossos canais de cabo, o linear. Mas temos que ir distante com o on-demand, e o on-demand, de facto, é algo que é inevitável. Sabemos que a Netflix... Mas já é rentável? Essa é a minha questão. Já é rentável? Ou ainda temos que estar dependentes de uma televisão como a SIC generalista para sustentar o crescimento digital? Acho que é inevitável nós temos de ir fazendo este tipo de passos, dar esse tipo de passos. Eu vou dar um exemplo. A RTL, que é um dos maiores... Pronto, toda a gente conhece a RTL, é uma das maiores empresas de mídia europeias, tem 3,2 milhões de subscritores, que é um número bastante significativo. E eles, no orçamento, nas perspectivas para 2022, já disseram que, em vez de atingirem o break-even na sua plataforma RTL Plus em 2025, só vão atingir o break-even em 2026. Portanto, já estão a adiar um ano. Isto para dizer que, de facto, é um negócio que é, tal como o negócio da televisão como um todo, e aqui estou a olhar para os meus colegas, é um negócio muito capital intensive, muito também people intensive, o streaming, mas isso não é novidade para nós. Temos é que saber que se estamos a dar os passos certos. No nosso caso, digo, a Opto é um exemplo, há muitos outros exemplos também. A nossa é investida pelo áudio, nós não temos nenhuma rádio, ao contrário aqui destes dois grupos não temos nenhum rádio, mas já temos quase 500 mil de ouvintes por mês que acedem aos nossos 30 e tal podcasts. E já agora, por comparação, até porque sendo o que tem um jornal, até que ponto é que o jornal continua a ser um ex-libris? Começou por ser um ex-libris no início do grupo, ainda é ou está a perder cada vez mais? O Expresso? O Expresso. Eu sei que os resultados são bons, mas em termos de pagantes? Os resultados são muito bons. Nós conseguimos, o ano passado, uma circulação a média superior a 100 mil compradores. 52 mil, 53 mil no papel e 47, 48 mil nos assinantes digitais. Portanto, nós somos líderes também, não só em circulação total, como também na parte digital. Portanto, o Expresso é um ótimo exemplo de transição digital.
Luís Cunha Velha, mesma pergunta em termos de digital no grupo que representa. É de facto a aposta ou, por exemplo, e assistimos este ano, à entrada de um novo produto como uma CNN Portugal. É mais o digital ou é um branding e uma remodelação e uma mudança de marketing também? Eu acho que é as duas coisas. Os mídias têm um papel muitíssimo relevante na manutenção da democracia. Isso é a primeira coisa que devemos de referir. A distinção entre opinião e jornalismo é crítica para a manutenção da democracia, tal como o serviço público. Nós acabamos de ouvir há pouco aquele debate e cada vez mais nós estamos a confirmar aquilo que apostamos. O jornalismo continua a ter um papel insubstituível na defesa dos valores democráticos. Qual é o peso digital? O peso do digital hoje é um peso importante, mas repara, o digital hoje é visto a vários níveis. Nós temos a CNN, havia espaço para a CNN foi um canal, portanto, lançado. A CNN tem uma parte em que é transmitida através do canal, mas tem uma parte analógica, digital. Ou seja, a CNN tem 2 canais, 2 emissões, em que o digital complementa o canal CNN. E, portanto, isso é fundamental e é importantíssimo para nós atingirmos todos os objetivos e todos os públicos, reforçando com novas informações, reforçando com o complemento da informação, para que o espectador, para que o ouvinte, para que o leitor tenha cada vez mais informação e esteja cada vez mais informado. O digital é um facto importante e é o futuro, portanto. Imagino que seja ainda cedo para fazer o balanço de um lançamento como a CNN Portugal, mas pergunto-lhe se sente que é um fator de atração pegar num modelo decalcado com a experiência e resultados internacionais ou apostar numa marca portuguesa que criou confiança, seja ela de que grupo for. Nós consideramos que a marca era importante e consideramos que havia espaço para um canal de informação 24 horas em Portugal. E foi isso que fizemos. Já havia 3. Não bem 24 horas, como sabem, se tirarmos, exatamente. A CNN Portugal foi uma boa aposta, é uma grande aposta, há espaço para ela e nós considerámos que havia espaço e foi isso que nos levou a lançar a CNN. Por um modelo internacional, de uma cadeia internacional importada, como uma espécie de franchising, é melhor, pergunto-lhe se sentiram que é melhor do que a marca TVI. Não, é uma cadeia internacional, mas a informação é portuguesa, a informação é de todo o mundo, a informação é aquela que o jornalista entende e que a direção de informação entende que deve ser emitida e que os espectadores e que o público em geral está à espera dela. Nós estamos a falar de branding apenas, não estamos a falar do conteúdo da informação. O conteúdo é outra coisa e esse é um conteúdo português que é transmitido, como eu disse há pouco, não só na parte digital, como também através do canal, portanto, CNN normal. Nicolau, quando falamos em digital e também na RTP, estamos a falar muitas vezes nos grupos privados de digital pago e fazer digital custa muito dinheiro, já vimos os 3. No caso da RTP, gratuito, aberto. Como é que se lida com isso? Ou seja, sabendo que temos que ter uma redação diferente para fazer esse tipo de conteúdo no digital. Bom, em primeiro lugar eu gostava de saudar o engenheiro Rogério Carapuça e o 31º Congresso da APDC e sublinhar a importância destes congressos para esta área, para os operadores que nela se movimentam. Em relação àquilo que o João estava a perguntar, eu começava por dizer o seguinte: acho que os operadores que estão aqui, neste momento passam, provavelmente como outras empresas nesta sala, por algumas dificuldades. Eu não sei se é uma tempestade perfeita para todos, mas é uma tempestade. Em primeiro lugar, os custos de energia dispararam. Neste momento, há empresas, entre as quais a nossa, onde os custos de energia vão ser uma fatura muito pesada no final do ano.
Em segundo lugar, a inflação está a levar os nossos fornecedores a subirem o fornecimento de equipamento na casa dos 2 dígitos, o que torna, mais uma vez, a situação difícil, para além das cadeias comerciais, em muitos casos estarem com dificuldades e, portanto, quando se pede o equipamento, ele demora bastante tempo a chegar, mais do que previsto. Depois, obviamente, a inflação vai ter impacto nos aumentos salariais. Depois há questões como a guerra da Ucrânia, que estão a exigir o esforço importante dos 3 operadores no envio de equipes e, obviamente, isso custa. Fazer boa informação custa muito dinheiro e, portanto, eu saúdo os operadores privados que também têm mantido pessoas na Ucrânia a cobrir a guerra. Temos um mercado publicitário que nunca recuperou do trambolhão que apanhou em 2008 e temos perspectivas económicas pouco positivas para o geral, para a economia portuguesa e não só. A par disso, temos as chamadas informações falsas, enfim, incorretamente designadas fake news, com que temos de combater quase diariamente. Quanto ao modelo digital e Na questão do digital, eu não sei se as pessoas têm ideia, quando se fala na RTP, há sempre a ideia que a RTP é a RTP1. A RTP é um grupo que neste momento tem 8 canais de televisão, tem 7 canais de rádio, tem o digital e tem o multimédia. E isto é um mundo verdadeiramente avassalador. Tem algo que eu considero que é a nossa Netflix, que é a RTP Play, onde existem um conteúdo alargadíssimo, um lugar, digamos, alargadíssimo, onde estão uma série de conteúdos todos gratuitos, séries, informação ao vivo, etc., jogos e por aí fora. Temos o RTP Arena, onde estão efetivamente jogos. Temos o RTP... peço desculpa, o RTP da música. Qual é o da música? Agora esqueci-me, deu-me um branco. O palco, o RTP Palco, onde passamos uma série de concertos ao vivo, mas também concertos que foram realizados e, portanto, nós oferecemos hoje uma panóplia verdadeiramente alargada relativamente àquilo que, enfim, que os espectadores, as diferentes áreas de espectadores podem estar interessados. Relativamente ao digital, nós, como se sabe, somos... A questão de ser gratuita, porque estamos a falar exatamente, de sermos gratuitos. Que ainda não dá dinheiro e tem que ser, também no caso dos privados, pago. O problema é, e enfim, eu conheço melhor, até porque trabalhei muitos anos no Grupo Empresa, durante muitos anos, não sei se hoje em dia ainda é assim, durante muitos anos, a chamada economia analógica, a velha economia continuava a ser, do ponto de vista de financiamento das receitas, superior à economia que vinha do lado digital, porque se paga menos pela publicidade nessas áreas do que se paga na outra. Ainda por cima, do meu ponto de vista, existe algo que é bom ter em conta nesta matéria. Quando nós falamos de exemplos estrangeiros, onde houve algum sucesso ou muito sucesso nestas matérias, mas também houve muitos falhanços, nós temos de ter em cima da mesa algo que é fundamental. Para o digital ser rentável, há uma questão de escala que é fundamental. Ora, o problema é que nós escrevemos em português e a nossa escala em Portugal é efetivamente menor do que qualquer site, qualquer jornal, qualquer outro grupo que escreva em inglês ou que esteja inserido numa economia muito forte como eventualmente a alemã, como a japonesa, como a espanhola, etc. E, portanto, o nosso target é efetivamente relativamente reduzido. E isso, em termos de receitas, não é fácil. Nós, como se sabe, recebemos um apoio do Estado para cumprir as nossas diferentes missões. A RTP recebe esse apoio, que está inscrito chama-se a taxa de audiovisual, e, portanto, é com base nisso que nós fazemos e entende-se que aquilo que produzimos deve ser disponibilizado gratuitamente a todos os que queiram ver ou ouvir. Francisco Pedro, antes de evoluir para o debate noutra direção, ainda existe esta ideia da economia do digital e a economia do resto dos grupos ou não? Da forma como gerem os negócios em separado ou é uma forma mais conjunta? Se existe, não devia existir. Claramente, se isto passa por a passar a mensagem por parte das administrações, por parte de quem está a gerir a empresa, que não deve haver essa diferenciação. E isto não é algo de agora, mas cada vez mais as pessoas que trabalham nos grupos de média, incluindo os jornalistas,
Já não pode ir só ao digital, nem fazer só televisão, tem que fazer trabalham tudo. em formato multiplataforma. Mas, bom, isto é inevitável, porque mesmo que nós digamos que é o analógico versus digital, o digital vai sempre acabar por ganhar. Nós, hoje em dia, em casa, quase 100% das pessoas aqui terão em casa uma Smart TV ou uma Connected TV que está ligada à internet. Logo aí, sabemos que a distribuição vai ser via digital mais cedo ou mais tarde, é essa distribuição que vai acabar por se sobrepor ao resto. E, portanto, depois, a partir daí temos que andar para trás e perceber que tudo o que nós produzimos tem que ser também por essa via, tem que ser pela via digital e tem que também estar focado nesse tipo de consumo. Todos nós, e porque trabalhamos em televisão, aquela tentação e obrigação de manhã de olhar para as audiências, e eu estava a falar convosco e imaginar quando chegam as audiências, antes de vermos em detalhe quem ganhou, quem perdeu, quantos espectadores, há aquele queijo gigante que mostra o que cada um dos canais tem em termos de audiência. E é impressionante que com a entrada do streaming e das grandes plataformas de streaming, cada vez mais ele encolhe para os grupos de mídia em Portugal. A pergunta é se de facto plataformas como a Netflix, a HBO Plus, a Disney Plus, cada vez mais que estão a surgir, se estão a ameaçar o negócio e como é que o negócio tem que se transformar para não perder. Sim, para já, tanto a forma como as audiências são medidas nessa fatia, se calhar nem toda a gente sabe o que é que nós estamos aqui a falar, mas de facto há uma fatia que se chama os outros. Portanto, os outros, exatamente. Está cada vez maior. Os três principais canais e depois temos a subscrição, e dentro da subscrição temos vários canais também de cabo e depois temos os outros. E os outros não discriminam exatamente o que é que está lá. Pode ser alguém a jogar consola, pode ser alguém a ver algum tipo de serviço de streaming gratuito, ou pode ser a Netflix, ou a HBO, ou a Opto. E de facto essa fatia tem vindo a crescer. Claro que, como eu dizia há pouco, acho que isto pode ser visto como uma ameaça ou uma oportunidade. De facto, se nós não nos posicionarmos e não estivermos a antecipar esse tipo de tendências, será mais uma ameaça. Se nós nos estivermos a posicionar de forma correta e, mais uma vez, com a vida calma e com o ritmo certo, para não nos canibalizarmos ao ponto de estarmos aqui a matar ou de alguma forma a limitar as nossas galinhas de ovos de ouro, isso será uma ameaça e não uma oportunidade. Então nós temos que ter em atenção aquilo que nós realmente achamos que é os nossos objetivos estratégicos e, no nosso caso, atualmente estamos a fazer uma revisão do nosso plano atual, achamos que está na altura de fazer uma revisão exatamente por aquilo que o João está a dizer, portanto que há aqui de facto uma enorme concorrência, não só aqui dos meus colegas aqui do lado esquerdo, e vai continuar a haver, ainda bem, mas cada vez mais de outras fontes, por outras vias. E não são só essas, depois também temos que olhar para o facto de um dia ter X horas e as pessoas também terem atenção E já não estamos em pandemia, portanto o consumo de streaming também, vamos ver, ainda os dados ainda não são claros, mas até que ponto é que, e atendendo àquilo que disse no início, é uma batalha, não digo desleal, mas entre um grande streaming em inglês que tem um público mundial e um streaming português que tem um público que fala português, é uma batalha muito difícil. Como é que isso se contraria? Fazendo conteúdos em inglês, por exemplo, já que estamos a olhar para formas de negócio? Acho que há espaço para todos. Acho que nós, quando lançámos a Opto, nós posicionámos como um serviço, exatamente como um serviço de alguém que tem a Netflix, vai também querer depois complementar isso com um serviço português, ou a HBO, ou a Disney Plus. Portanto, acho que há lugar para todos. Tem a ver com os conteúdos, e a forma como nós também produzimos conteúdos de qualidade. A televisão hoje em dia já não é a televisão que nós pensávamos há uns tempos atrás, por causa do digital, mas não só. A televisão vai continuar a ser, isto obviamente estou a fazer futurologia, mas vai continuar a ser, primeiro, um ambiente regulado. Isso é muito importante. As pessoas não têm noção dessa importância, mas o facto de ser regulado é brand safe e traz às marcas, traz aos anunciantes, às agências, um outro tipo de segurança que não existe noutros meios, sem querer agora nomeá-lo. Mas a verdade é que o facto de ser regulado faz toda a diferença. E depois o facto de ser produzido por profissionais e não ser alguém com uma câmara que está a fazer um vídeo, que requer investimento, que mostra que há ali cuidado, que há ali o filtro, que há ali curadoria, também, enfim, essa aposta na qualidade também vai continuar a existir, independentemente de ser a SIC, a Opto ou a nossa plataforma 3.0 que venha a seguir à Opto. E isso, acho que os conteúdos portugueses, para quem vive em Portugal, como vemos pelo facto de nossos dois canais terem telenovelas que têm ainda milhões e milhões de espectadores todos os dias, porque tratam e abordam assuntos portugueses.
pode ser uma telenovela como pode ser uma série na Opto, que tem outro tipo de formato, outro tipo de abordagem, mas os conteúdos de qualidade, seja de entretenimento, seja de informação, e isso também, os telejornais também são aqui um exemplo de que nós, em Portugal, que somos grandes consumidores de informação, mas não há mais nenhum país do mundo que tenha 1h30. E vocês têm 1h30, nós temos 1 hora, ou menos de 1 hora. Mas gostava de ter mais, que eu sei. Não, às vezes faz falta, mas acho que, pessoalmente, digo-lhe que acho que 1 hora é o certo, talvez certo para um. Mas compreendo, se há audiência para 1h30 de informação, por que não fazê-la? São conteúdos portugueses, são conteúdos de qualidade, neste caso de informação, em que as pessoas realmente querem aceder aos mesmos. Muito bem. Luís Cunha Velho, a CNN Internacional lançou a CNN Plus paga e viu-se um mês depois que teve que ser fechada porque não era viável. Não sabemos as razões todas, mas é um projeto muito anunciado, muito acarinhado e é fechado. Eu pergunto-lhe até que ponto é que o digital em televisão pago, se é tão difícil para uma CNN internacional, como é que será para uma CNN Portugal se for pago? A Média Capital não tem só a CNN no digital. Sim, não, eu dei-lhe o exemplo para irmos para o digital. A Média Capital tem o TVI Player, que chega a todo o mundo, e tem outros sites onde efetivamente o digital está inserido e tem, como sabem, como se mede, audiências significativas. Por outro lado, aquilo que nós implementámos na Média Capital em produzir conteúdos foi produzi-los a pensar nas duas vertentes, ou seja, na vertente emissão e na vertente digital. E isso está já a ser feito com resultados extremamente positivos. Pois quando se falou na língua portuguesa, é verdade, a língua portuguesa é uma dificuldade, mas não nos podemos esquecer que a ficção da Média Capital, TVI, plural, está espalhada por todo o mundo. Para além de termos um canal em Portugal só com ficção, temos conteúdos de ficção, ou originais, ou cobrados, ou esse modelo é formatos. Esse modelo é nosso. A minha pergunta era pago, até que ponto é que é rentável? Eu acho que tem que haver um misto. Temos que perceber qual é que é efetivamente o mercado que temos, qual é o rácio que depois isso pode advir, e acho que há, no fundo, a capacidade para ter as duas vertentes, e o pago e o não pago, e deve ser experimentado, deve ser questionado, e devemos caminhar para entender quais são as vantagens totalmente pagas, quais são as vantagens pagas no prémio e quais são as vantagens em que está totalmente diferente. Eu fui só buscar o exemplo, deixe-me esclarecer o exemplo da CNN Internacional, não por terem a CNN Portugal, mas porque é um exemplo emblemático de como uma experiência de negócio em televisão, em mídia pago, em streaming, falhou. E estamos a falar de um gigante internacional. E por isso a minha dúvida é se essa experiência, o que é que tiramos daí? Como é que vamos enfrentar o digital em televisão com os custos que tem, sobretudo em televisão, para depois conseguir mantê-lo e pedindo dinheiro para além de quem pode ter gratuitamente acesso ao resto. Vamos enfrentar fazendo o que eu há pouco acabei de dizer, ou seja, quando se produz um conteúdo, quando aparece um conteúdo, ele não é pensado só para emitir no canal, ele é pensado pelas duas formas, para o canal e para o digital, e a partir daí, como eu disse, se for só o digital e produzir só para digital, é óbvio que o digital, em termos de escala, não existe ainda rentabilidade. Agora, nós estamos a caminhar a uma velocidade extraordinária, a tecnologia está a caminhar a uma velocidade enorme, que amanhã, quiçá, que nós não teremos as plataformas digitais portuguesas, neste caso as da Média Capital, com conteúdos diferenciadores, diferentes, falados em várias línguas, para que sejam acessíveis às pessoas que estão espalhadas pelo mundo fora, sempre na vertente do paga e o não paga, avaliando país a país, região a região, canal a canal, enfim. Nicolau, como presidente da RTP e sendo um modelo diferente, e já agora toda a tua experiência como jornalista de economia também, como é que vês este avanço do streaming para o negócio
tradicional de mídia em Portugal. Como é que se combate esse crescimento? Obviamente falou-se aqui durante muito tempo, temos que ser disruptivos em vários negócios que nós tivemos aqui a debater ao longo do dia. Como é que se é disruptivo em televisão para conseguir fazer frente aos grandes gigantes do streaming? Bom, quando não os podes vencer, é melhor aliar-te a eles, não é? E, portanto, é isso que tem vindo a acontecer. E é curioso que é possível hoje em dia fazer conteúdos que passam nas áreas tradicionais, numa televisão generalista, mas que ao mesmo tempo depois têm um grande impacto no streaming ou mesmo nas redes sociais. Falo, por exemplo, de algo que a gente fez recentemente, que era algo a gozar com as telenovelas, que se chamava Pôr do Sol, e teve um enorme sucesso entre as camadas mais jovens, vista não na pantalha, não no ecrã, mas vista precisamente ou na RTP Play ou através das redes sociais. E isto é algo que pode ser benéfico e nós estamos a tentar fazer, desse ponto de vista, alianças, por exemplo, com a Netflix, onde passou a Glória, com o HBO, com a televisão espanhola, a RTVE, com a televisão da Galícia. Estamos a fazer vários produtos com parceiros internacionais que nos permitem potenciar as diferentes plataformas onde colocamos os nossos produtos. Deixa-me só dizer algo que também pode ser importante. Nós fizemos recentemente algo que teve como pivô o João Reis, artista de teatro, uma série chamada Planeta A, que foi uma coprodução com a Gulbenkian, e é precisamente sobre o nosso planeta, sobre os problemas que o planeta enfrenta, e o Planeta A é porque não há Planeta B, há só Planeta A, e temos de resolver estes problemas. Essa é uma das séries que, estando falada em português, embora haja várias entrevistas em inglês, é uma série claramente que nós poderemos potenciar e poderemos vender internacionalmente. E, obviamente, poderá passar seguramente muito bem no Essa é uma parte de colaboração, mas eu falo da outra parte, ou seja, olhamos para o prime time e chegamos a 8, 9, até às 10 da noite e de repente Portugal, os reis e as rainhas eram as grandes televisões e agora temos o streaming. Até que ponto é que o streaming está a ameaçar isso? Não só na colaboração, mas como é que se enfrenta isso? Essa drenagem. Eu penso que não é fácil. Não é fácil porque as pessoas mais novas, efetivamente, desligaram-se de ver televisão de uma forma tradicional. E, portanto, apostam sobretudo nos streamings, nos grandes operadores, onde vão encontrar aquilo que querem. Muitas vezes é quase toca e foge, outras é para algum entretenimento, ou como dizia o Francisco, pode haver pessoas que estão a jogar, enfim, estão a fazer outro tipo de coisas. É por isso também, já agora, um ponto que o Francisco tocou e que me parece importante, que é a questão da medição das audiências. Nós todos, hoje em dia, temos áreas que não são as áreas tradicionais, mas onde temos seguramente espectadores. São os outros. São os outros que ainda não são medidos. Ou seja, nós temos mais audiências, mais espectadores do que aqueles que efetivamente vêm registados. Agora, enfim, digamos que a indústria está a mudar muito rapidamente. Eu penso que o modelo de negócio ainda não foi encontrado. Há muitos anos não, talvez há 10 anos, eu e um grupo de jornalistas do Expresso fomos enviados aos Estados Unidos, na altura em que se estava precisamente a arrancar com o digital, e a questão essencial que os americanos também não tinham resolvido era qual o modelo de negócio. E, efetivamente, o modelo de negócio para o streaming e para a área digital depende muito da escala. A escala é fundamental. E mesmo assim... Mas estávamos a falar da escala mundial da CNN Plus e acabou por acontecer. Exatamente. O que quer dizer é que, hoje em dia, não é seguro sequer ter a escala. É preciso ter determinados produtos que acabam por encaixar, que acabam por agradar, ou aqueles produtos que efetivamente não agradam. E isto tem a ver também com algo que foi referido, suponho, na mesa redonda anterior, que é o facto de hoje haver uma muito menor fidelidade às marcas. Há, efetivamente, gerações que não estão ligadas às marcas. Há pessoas que, voltando ao Expresso, que dizem que compram o Expresso desde o primeiro número, mas essas pessoas, como o Expresso, o primeiro número, foi em 1973, têm alguma idade hoje em dia, não é? Podemos aplicar o mesmo também à RTP, em termos à RTP, exatamente, que também tem pessoas que são muito, muito fiéis à RTP. Também temos algum problema com o envelhecimento das pessoas que nos veem. Mas volta a existir. Quem
pessoas mais novas, hoje em dia, quando pensam na RTP, vão ver, efetivamente, a RTP Palco, a RTP Play, a RTP Arena e encontram aí algo que é especificamente muito mais adaptado aos seus gostos do que, digamos, no grande ecrã. Francisco, queria dizer qualquer coisa para continuarmos? Só muito rapidamente, só porque eu percebo a pergunta e, exatamente como o Nicolau disse, não há aqui uma fórmula mágica em relação a isto. Acho que estamos todos a testar. Netflix agora, como todos sabem, há umas Os semanas... resultados não são bons. Os resultados não são bons, mas quer dizer, estamos a falar de uma queda de 200 mil subscritores numa base de 220 milhões. É uma queda de 0,001%. É mínimo. E, portanto, naturalmente, quem é investidor do Wall Street, se calhar estava à espera de um crescimento perpétuo, que é absurdo, não existe. Eles ainda têm muito espaço para crescer, noutros países que não estão neste momento, mas ao mesmo tempo estão a testar outro tipo de modelos. Não sei se sabem, mas há um ano e tal atrás, a Netflix testou um canal pela primeira vez linear em França. Ou seja, eles próprios sabem, e agora também vão começar também a cobrar publicidade, como a HBO num tier separado. Portanto, eles próprios sabem, eles foram um bocado, talvez, obtusos em relação ao modelo de negócio, mas eles próprios sabem que não é só o que fazem neste momento que vão ser bem-sucedidos com o que fazem neste momento. E eu tenho a convicção de que, não havendo aqui um segredo, vai ser esta complementariedade. Por exemplo, a ITV acabou de lançar a ITVX na Inglaterra, que vai passar a estrear séries e programas de entretenimento, em primeiro lugar, no VOD e não no linear. Portanto, vai inverter por tudo, cabeça de cima para baixo. Eu não sei se vai ser ou não um sucesso, mas estão a testar. Eu estou convicto que vai ser esta complementariedade. Cada vez mais vai haver uma vontade de uma parte das pessoas, ou a mesma pessoa, um dia posso querer chegar a casa e não estar com vontade de estar à procura na Opto, para não dizer Netflix, qual é a série que eu quero ver hoje, mas ter freedom from choice, freedom of choice versus freedom from choice. Se calhar há dias em que eu tenho mais vontade de estar à procura, freedom of choice, outros dias em que se calhar eu prefiro estar à espera do que aquela marca... Que alguém nos forneça, não é? E que uma marca de qualidade nos forneça esse tipo de conteúdo. Acho que o futuro passa por isso. Ligando as suas palavras ao que o Nicolau diz, estaremos também a assistir neste negócio a uma transição geracional que levanta também muito mais esse problema. Até aqui era normal esperar que a televisão nos desse aquilo que nós deveríamos ver. Neste momento é, como diz, a escolha. Até que ponto é que a renovação de gerações afasta público do negócio de mídia como temos atualmente? De canal aberto, o jornal de que se compra, etc. Mais uma vez é preciso olhar também para os números, e nós falamos aqui também de forma um pouco intuitiva e estamos aqui a falar para um público que é um público, pronto, diria elitista, porque não posso se calhar usar outra palavra, mas há todo um resto de um país que não está em Lisboa, que está fora dos centros urbanos, que tem outro tipo de hábitos de consumo. E que mesmo a geração mais nova, sente isso? Os números dizem isso, não é uma questão de intuição, os números dizem isso, sim, mesmo as gerações mais novas. E vimos isso agora durante a pandemia, quer dizer, a quantidade de pessoas, se calhar, meus sobrinhos, de 20 e tal anos, começaram a ver o noticiário, a ver o noticiário, que é uma coisa que não faziam antes. Acho que, sinceramente, a minha filha de 8 anos que vê a novela da SIC, claro, mas depois também... Se visse da TV Zangão. Calhar só se fará às escondidas. Não havia escondidas. Mas depois vê também na Opto o episódio do dia seguinte, portanto está a ver claro. Nos dois... Isso, e eu vou testando, eu não digo nada, não é? mas vou testando, vou olhando e vou observando. Eu acho que há espaço para tudo. E depois também, esta coisa das gerações é um bocadinho também às vezes complexa. A geração dos millennials é diferente da geração Z. A geração dos millennials habituou-se a não pagar. Foi a geração Z. Já paga pelo Spotify, ou seja, já é mais... A questão é se pagam para ver televisão. Pronto, depende, não é? Depende dos conteúdos, mas também estamos a generalizar e estamos a ver que há diferenças entre as próprias gerações, porque esta aqui já é mais consciente de que, é o que diziam os estudos, consciente que realmente é preciso pagar para investir, para fazer conteúdos de qualidade. O dos millennials não é bem assim. Portanto, acho que sim, acho que há espaço para, continuo a achar que há espaço para tudo e que as novas gerações... Eu também, quando tinha 20 anos, se calhar, tenho pena de não ver Netflix e se calhar teria tido muito mais facilidade em ver Netflix. Hoje em dia estou mais cansado quando chego a casa e não tenho tanta vontade e eles, quando crescerem, também vai ser a mesma coisa. Portanto, acho que depende muito daquilo que são os conteúdos e as plataformas. Luís Cunha Velho, diga.
Eu acho que o streaming veio para, portanto, ficar. Essa é uma... E, portanto, o streaming veio para ficar. Os players não aumentaram. Há vários players. Hoje conseguimos ver o mesmo conteúdo em várias formas. Aquilo que nos parece importante é o conteúdo. Se o conteúdo for apelativo, e o Francisco acabou de lembrar uma coisa que é importante para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão em casa. Qualquer novela em prime time tem 1 milhão de espectadores em situações normais a ver. Eu pergunto qual é o conteúdo da Netflix, qual é o conteúdo de streaming em Portugal que tenha 1 milhão de espectadores a novela ver. Ou seja, é free, a Netflix terá que pagar para o ver. Até que ponto é que isso é uma barreira? Ela não é free, isso é outra questão, já agora. Não, para quem está em casa. Não é porque está a pagar pelo acesso ao cabo. Nós é que temos... Sim, mas poderá ver sem ser no cabo, não é? Mas são 5% das pessoas. Certo, mas de qualquer maneira não será tão pago como a Netflix. Eu poderei ter cabo, mas tenho que pagar acrescido para ter Netflix. Não é? Exatamente. Mas, e não tem, de certeza absoluta, 1 milhão de pessoas a ver. Portanto, isso é fundamental. Porque efetivamente ainda temos, e há espaço em Portugal para conteúdos em português, há espaço em Portugal para ter bons conteúdos e há espaço em Portugal para pensar em conteúdos diferenciadores que possam ser exportados. É óbvio que Portugal, como dizia o Nicolau há pouco, estamos limitados, nomeadamente nós os dois, enquanto instituições. O Nicolau, felizmente ou infelizmente para nós, tem o apoio do Estado, a taxa audiovisual, mas nós os dois só temos a publicidade. Portanto, aquilo que temos que encontrar é formas de receita para podermos produzir conteúdos que sejam efetivamente diferenciadores e conteúdos esses que nos permitam viabilizar a empresa, viabilizar os funcionários que lá estão e crescer, acima de tudo. O crescimento não se faz só em Portugal, faz também da renovação geracional. Internacionalmente. Sente essa necessidade na transformação do negócio, a ideia das novas gerações verem televisão de forma diferente, e se sim, de que forma é que o grupo a que pertence enfrenta esse desafio? Quando temos uma população envelhecida que essa garantidamente está lá, mas temos uma geração nova que temos que seduzir e levar para manter o negócio. Como é que isso se faz? Com novos conteúdos. Sim, mas esses novos conteúdos estão sempre feitos, não é? E os novos conteúdos estão a ser feitos e com pensamento para essas mesmas gerações e encontrando conteúdos atrativos e conteúdos atrativos, julgo que conseguimos ter massa crítica em Portugal para o fazer. Depois temos outras questões, que são as questões de como é que esses conteúdos são vistos e como é que esses conteúdos vão ser medidos para que efetivamente todo o impacto económico tenha resultados. Mas isso é outra questão. Agora, eu acredito, e o grupo a que pertenço acredita, que efetivamente há capacidade para ir buscar novos públicos, há capacidade para desenvolver novas ideias, para ir buscar outros públicos, não esquecendo que em Portugal o mercado é o que é e, portanto, temos que abrir mercado para o internacional. Nicolau, até porque aquilo que foi dito aqui é sempre neste debate, que é a questão do financiamento do Estado e do negócio, mas a RTP, não sendo um negócio, tendo esse financiamento do Estado, tem outras obrigações. E eu pergunto como é que, tendo essas obrigações, se consegue, nesta transformação da forma como se está a ver televisão, com o mesmo financiamento ou, por vezes, com o financiamento mais reduzido, porque é preciso investir mais também, se consegue fazer isso. Bom, não é fácil, é preciso muita imaginação, e é preciso muita perseverança e é preciso muita dedicação também. E é preciso encontrar talento dentro da empresa e, eventualmente, tentar ir captá-lo fora.
A RTP tem um caderno de encargos muito assinalável e é por isso que recebe, portanto, a contribuição do audiovisual. Só para as pessoas terem uma ideia, eu penso que os meus colegas aqui de painel me permitirão que diga isso. Eu acho que a RTP faz muito mais pelos produtores independentes, nomeadamente na produção de séries, de filmes, de documentários, do que os nossos parceiros. Nós investimos cerca de 15 milhões todos os anos para suportar os nossos realizadores, os nossos artistas de cinema, etc., documentários, e portanto essa é uma de algo que fazemos também e que está no nosso contrato de concessão. Depois temos, por exemplo, estar junto das comunidades de imigrantes e estar junto das pessoas que vivem nos países de língua oficial portuguesa em África e junto da comunidade africana também aqui em Portugal. Também é algo que é muito importante. Estamos efetivamente a desenvolver a área de multimédia, que é algo que nos preocupa, porque pensamos que estamos em transição, todas estas empresas, nossas empresas estão em transição de uma indústria mais tradicional, mais analógica, claramente, para uma indústria completamente uma digital. pergunta talvez, não sei se é de $1 milhão, mas será por aí. Como é que se faz? Já não há. Como é que se faz um serviço público do futuro sem ser um negócio de mídia? Ou seja, como é que se evolui? Como é que vamos ter um serviço público de televisão ou de mídia em geral tão condicionado e com essas obrigações? Bom, vamos ver. Se nós olhássemos para o contrato de concessão da RTP e fôssemos cortando todas as nossas obrigações, a última, aquela que ficava e que é a primeira de todas, é a informação. Informação correta, rigorosa, isenta, imparcial, atempada, é o objetivo essencial para que existe a RTP e o grupo RTP, quer da rádio, quer na televisão. É isso que nós temos em primeiro lugar de fazer, contribuir para a sociedade portuguesa, contribuir para a democracia portuguesa em termos de informação correta. Também os nossos parceiros também o fazem, obviamente não estou a dizer que nos fazem. Estou a dizer que, dentro dos encargos que a RTP tem, esta é a primeira informação. Depois temos, obviamente, o que tem a ver com entretenimento, o que tem a ver com documentários, com o apoio, como digo, aos produtores independentes, com coesão do país, do ponto de vista informativo, e é por isso que estamos presentes nas ilhas, é por isso que estamos presentes em todo o país, é por isso que estamos presentes no exterior, portanto, é algo que decorre do nosso contrato de concessão. Como o Sr. Ministro da Cultura disse ontem, quando foi chamado ao Parlamento, ele está disponível para revisitar o contrato de concessão que tinha ficado mais ou menos acordado com o anterior Governo e com o anterior Secretário de Estado, mas ele está disponível para revisitar. E eu penso que é uma altura muito boa para fazer uma reflexão sobre o que deve ser o serviço público do futuro. Nós temos, efetivamente, um conjunto de obrigações pelo contrato de concessão, mas a RTP faz muito mais para além disso, nomeadamente no domínio social, por exemplo. Nós apoiamos inúmeras campanhas de solidariedade social, de apoio, por exemplo, aos artistas, inúmeras campanhas também de promoção dos artistas portugueses. Fazemos isso, não está no contrato de concessão. Nós, por exemplo, disponibilizamos todos os anos, um jogo de futebol por semana para as nossas comunidades de imigrantes e para as pessoas dos países de língua oficial portuguesa. Não somos obrigados a fazer isso, ou seja, há uma série de encargos que a RTP hoje em dia tem para servir bem os públicos que a veem e ouvem e que não estão no contrato de concessão. Acho que é a altura de fazer uma profunda reflexão sobre o serviço público de rádio e televisão em Portugal. Francisco, no setor privado, não tendo obviamente o financiamento do Estado, dependem da publicidade e daquilo que mostram e que é o consumo, numa altura e o Nicolau já aflorou, em que a eletricidade é mais cara, em que há um investimento, há mais audiência, mas há um investimento maior por causa da guerra. Como é que se gera este negócio para atrair mais investidores no setor da mídia nacional, neste caso? Como é que se atrai? Eu acho que nós temos, como toda a gente sabe, a nossa principal fonte de receitas é a publicidade. No caso do Grupo Empresa, estamos a falar de 61%, 62%. E, portanto, isso mostra, e dessa percentagem, grande parte vem da televisão, da SIC Generalista. Isso mostra, mais uma vez, aquilo que temos vindo a dizer até agora, que é aquilo que é a minha convicção, de facto, que em Portugal a televisão linear, o analógico, ainda é muito valorizado. E porquê? Porque é a forma mais rápida que os anunciantes
podem chegar a um maior número de pessoas possível. Aliás, a prova disso é que eles continuam, eles anunciantes, a apostar nisso. Sim. A apostar numa televisão generalista. Exatamente. O ano passado, cerca de 51% do investimento publicitário em Portugal foi em televisões generalistas e cabo. Portanto, mais de metade do mercado ainda é televisão. E, portanto, o que nós temos que fazer... Como é que se atrai para o digital, por exemplo? O investimento e também a publicidade. Não sabemos o segredo, mas como é que se esse for um negócio de futuro? Não, eu diria que, primeiro, como já foi aqui dito, ou seja, cada vez mais nós temos que operar em multiplataforma e isso é fundamental. Portanto, as pessoas dentro de cada uma das empresas têm que ter essa noção e tem que haver essa formação, tem que haver essas competências têm que ser também desenvolvidas dentro de cada empresa, das nossas empresas, no sentido de perceber que já não é analógico, já não é digital. Mas respondendo à pergunta, como é que nós atraímos mais anunciantes para para os nossos diferentes canais? No caso da televisão, como eu dizia, não há nenhum meio, e que isto está provado, que se chegue rapidamente a um número tão grande de pessoas como a televisão. E, portanto, em termos de awareness, em termos de campanhas, de mass media, etc., este é o caminho, é o canal certo. E depois nós temos que mostrar que através das nossas marcas, seja de informação, seja de entretenimento, que são marcas de qualidade, e aqui falo por mim, mas também, obviamente, que também aqui os outros grupos aqui também representados também têm marcas de qualidade, mas no nosso caso tenho a certeza, como eu disse há pouco, a televisão é brand safe, mas vertido para o digital também é brand safe, e portanto temos que mostrar que somos capazes de transpor essa segurança de um ambiente analógico para um ambiente digital. E depois que somos capazes de converter. Ou seja, é muito importante, naturalmente, a qualidade, o contexto e mostrar aos nossos anunciantes, que serão aqui alguns certamente presentes, e agências também que trabalham connosco, que de facto há um mundo além que é importante, que é o mundo dos GAFA, chamados GAFA, que tem naturalmente muitas mais-valias, mas que nós temos também neste momento acesso direto aos nossos utilizadores. Conseguimos também utilizar esses dados para passar essa eficácia aos que eles muito requerem, e os nossos anunciantes e agências, e bem, porque querem depois ter a certeza como é que as métricas são usadas. E para o próprio grupo empresa, até que ponto, como é que vocês utilizam esses dados? Ou seja, para melhorar o produto, para mudar o produto, para fazer nova aposta? Sempre dentro daquilo que são as regras obviamente. Mas é cada vez mais uma fonte importante. Claro, para... é isso. Nós temos que ter a noção de que o digital, e há bocado não falámos sobre isso, mas de facto se calhar uma das coisas mais importantes é que o digital traz-nos essa informação diretamente e não há uma intermediação. E portanto nós temos aqui o melhor dos dois mundos no digital. À medida que o tempo for passando, temos essa questão de podermos aceder a esses dados e dentro de todas as regras da RGPD, etc., tudo o que seja, obviamente que seja permitido, usarmos esses dados, os nossos anunciantes saberem de forma anonimizada, etc., quem é que está a ver e a aceder aos nossos conteúdos, mas com a grande vantagem dentro de um ambiente perfeitamente seguro, com marcas de qualidade, com contexto conhecido, falo do Expresso, falo da SIC Notícias, e que de facto é diferente de ter um serviço, não quero aqui dizer nomes, mas outro tipo de plataformas que não têm o mesmo tipo de segurança. E portanto eu acho que há aqui sei que há aqui uma grande oportunidade também nesse sentido. Luís Cunha Velho, sem dúvida o lançamento... Deixa-me acrescentar só em relação a isso, pegando nisso. Eu não penso que seja possível patrocinar conteúdos informativos no digital. É muito difícil. João Adelino patrocinar Faria... não, comprar. Sim, alguém que compra ou patrocina. Eu não falei em patrocinar, eu falei em anúncios... Comprar. Sim. Porquê? Porque relativamente às marcas, agora... Estou a falar de patrocínio. Sim. Relativamente às marcas, as marcas estão muito mais disponíveis para alguém que, obviamente, ganhe notoriedade e que depois promova algum produto do que propriamente em ouvir falar sobre a guerra da Ucrânia. João Adelino Faria hoje diz tudo o que se passou na guerra da Ucrânia. Portanto, não há nenhuma marca que esteja disponível para isso.
estamos a encontrar pessoas que elas próprias desenvolveram, enfim, as suas plataformas, os seus sites, etc. E depois, a partir de certa altura, ganharam tanta notoriedade que as marcas vão ter com elas. Ou que são adquiridas por grupos de mídia maiores, por exemplo. Exatamente. Pode isso acontecer. E, portanto, há aqui um drama porque a informação é crucial para qualquer destes operadores que estão aqui. É verdadeiramente aquilo que é o alfa e o ômega para que existem estes grupos de comunicação, mas, no entanto, nas redes, enfim, na parte digital, é difícil de encontrar alguém que esteja disponível a patrocinar, a comprar esses conteúdos de uma maneira, enfim, alargada, digamos assim. Isso é um erro, no meu ver, isso é um erro. Acho que isso é um erro. Ou seja, informação de qualidade devia haver, obviamente, quem esteja disposto, e o Luís também concorda. Aliás, Luís Cunha Velho é boa passagem para isso, porque, de facto, a TVI, neste caso, a Média Capital, já tinha sucesso e já fazia grandes conteúdos de entretenimento e também informação, mas, de repente, o grande acontecimento é a CNN Portugal. É, obviamente, um grande investimento. Até que ponto é que esse investimento pode dar retorno, atendendo aos números, que penso que são bons, que têm tido, se é essa a aposta, para combater a concorrência, nomeadamente a concorrência da empresa? Eu acho que, acima de tudo, o legislador e todos nós, os operadores e todos os intervenientes têm que pensar que estamos em 2022 e não estamos há 20 ou 30 anos atrás. Cumprindo todas as regras, há muita legislação que está ainda no ativo que já não tem... Não tem sentido. Já podemos questionar. Sei que o Parlamento Europeu e o Governo têm avançado bastante numa revisão. Em 2018 foi a última vez. Mas estamos a falar de quê? De que tipo de legislação que já não faz sentido? Estamos a falar, por exemplo, daquilo que o Nicolau acabou de dizer, que eu não posso patrocinar num canal de informação um programa de desporto. Portanto, o que estamos a falar disto faz sentido? É a pergunta que eu faço. Quando eu estou a transmitir um jogo de futebol e durante o estádio todo está cheio de publicidade. Portanto, isto faz sentido são medidas... patrocinar uma reportagem de guerra, por exemplo, é a questão para centrar. Isso já é diferente. Portanto, exemplo isso tem que ser, mas o que o Nicolau disse são os anunciantes que não querem estar, portanto, no meio da guerra ou não querem patrocinar a guerra. O que nós estamos a falar é de publicidade que possa ser vista normalmente e, reparem, nós não nos podemos esquecer, e permitam-me insistir nisto, porque para nós é extremamente importante, e neste caso estou aqui a colar-me à empresa... Mas é o seu concorrente mais direto. Não, estou apenas a brincar. Não. Mas é verdade. Somos bons amigos. Quando não roubam as estrelas de um lado para o outro. Somos bons amigos e temos uma excelente relação. Uma coisa portanto, é o dia-a-dia e é o core business. Outra coisa é o que se passa fora do core business. Mas é difícil nós não termos fontes de receita. E das duas uma, ou efetivamente há capacidade para encontrarmos receita adicional que nos permita, e nesse aspecto, como eu disse há pouco, há legislação que está a mudar e que eu acredito que vai mudar ainda melhor para olhar para a realidade que se vive atualmente. Senão isso vai asfixiar os grupos de mídia. Como eu dizia no início, os grupos de mídia são fundamentais e o jornalismo é fundamental para a democracia e para dar a informação. Acordo, não é? Estamos todos de acordo, mas depois há uns que são beneficiados em detrimento dos outros, beneficiados, entre aspas, não é aqui nenhuma divergência, porque, mais uma vez, estamos a falar de negócio, mas que há aqui uma diferença abissal. Eu só queria dizer uma coisa para responder ao Nicolau, isto não é uma troca de galhardetes, mas parece-me importante referir. A Média Capital produz, como empresa, mas a Média Capital produz cerca de 1000 horas de ficção por ano.
1000 horas de ficção por ano emprega centenas de atores, centenas de técnicos, centenas de realizadores, de criativos, e, portanto, é preciso não esquecer como é que a máquina está montada e como é que, efetivamente, hoje em dia, esta cultura e estas pessoas todas, se um dia deixar de existir aquilo que é o nosso core atual, viveriam e como é que sobreviveriam em Portugal? Eu não queria terminar, temos pouco tempo, 6 minutos, e tem que ser, é uma questão complexa, mas queria uma resposta mais ou menos rápida, e começando pela empresa, porque foi alvo de um ataque, como nós sabemos, e resistiu, permita-me estoicamente, aos piratas que quiseram, e porque estamos aqui todos a defender a informação, que quiseram de alguma forma acabar com a forma como se faz jornalismo. Esse é um problema hoje. De que forma, que lição é que tiram daí para enfrentar, porque quando falamos em tecnologia, quando falamos em digital, falamos também em maiores vulnerabilidades? Muito rapidamente, então, é um problema para todos, grupos média, retalho, saúde, como é que os médias banca, seja o que for. Enfrentam isso, depois desse exemplo tão concreto que tiveram? Claro, os média têm, como o João disse bem, ou seja, nós não sabemos qual é, nem sequer nunca vamos saber qual é que foi a razão por trás deste ataque, mas a verdade é que ainda hoje não sabem? Não. O resultado é esse, foi esse, foi tentar deitar um grupo média abaixo e com isso afetar a nossa liberdade de imprensa e de expressão de todo um país, mas não sabemos qual foi. Portanto, em termos de lições, muito rapidamente, prevenção, reação e transformação. A prevenção, obviamente, ter sempre planos de contingência na área da gestão de vulnerabilidades, gestão de acessos, backups, isso é fundamental. Acho que desde que foi o nosso ataque e depois uma série deles, todas as empresas de cibersegurança em Portugal devem acordámos, parece que acordámos. Toda a gente acordou e, portanto, tenho certeza que todos aqui que estão presentes devem ter feito já isso. Reação, ter também planos para o caso de acontecer o pior, portanto, reação, saber como é que se reage de forma ágil e muito focada naquilo que aconteceu. Transformação, porque isto não é só um tema da gestão ou da área da IT, é um tema de todos os que trabalham na empresa. Portanto, toda a gente tem que estar sensibilizada e tem que ter a consciência de que pode contribuir positivamente ou negativamente, caso as práticas estejam erradas, para haver um ciberataque ou para prevenir um ciberataque. Ainda só mais concretamente, é importante ter as pessoas certas, as pessoas que estão da nossa empresa que tiveram estoicas, mas desde os jornalistas à área da IT foram fantásticas e fundamentais. Portanto, é muito importante, como sempre, como em tudo, ter as pessoas certas e também terem sempre planos de continuidade de negócio. Portanto, aqui uma parte da empresa que está focada nisto. Portanto, mudou por causa disso? Teve que mudar de alguma maneira? A nossa empresa? Sim. Mudou. Claro, mudou para melhor. Nós agora hoje em dia estamos com um score nesta área, que nós somos agora avaliados, temos uma empresa que nos avalia, externa, independente, que é o melhor score de sempre, mas quer dizer, não quer dizer nada. Até à próxima, não é? Assim, a Microsoft, a Samsung foram todas atacadas este ano e são empresas gigantes, portanto, naturalmente pode acontecer outra vez, mas nós estaremos mais bem preparados. A mesma pergunta, como é que se prepararam para isso e se já tiveram problemas graves desta natureza? Mesmo fizemos planos de contingência de segurança e temos que estar a trabalhar, mas há aqui um dado que não podemos descurar. Recentemente, isto é muito importante porque acho que a tecnologia tem que nos ajudar a resolver algumas questões. Recentemente, numa peça que foi criada por um jornalista, sem identificação da fonte, ela foi desencriptada. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É preciso mais, a cibersegurança tem que avançar ainda mais, porque começa a estar em causa o direito à informação, o direito à informação reservada, e nesse caso, desinformação. Neste caso, desinformação e quebra de sigilo, que é fundamental para o jornalismo e para fazer boa informação e bom jornalismo em Portugal. Portanto, nós criámos planos de contingência, mas ainda estão aquém, porque isto que eu estou a dizer aconteceu recentemente. Isto aconteceu há 8 dias ou 15 dias. Portanto, isto é muito importante porque põe em causa toda a informação, põe em causa tudo aquilo que estamos a fazer
E sobretudo a confiança que depositam em nós. E sobretudo a confiança em que depositam. Nicolau, a mesma questão em termos de grupo RTP, sendo um serviço público que ainda poderá atrair mais esse tipo de ciberataque. Nós já estávamos a desenvolver, e suponho que também os nossos colegas estariam efetivamente a desenvolver sistemas de segurança, de proteção. O que aconteceu foi que acelerámos, obviamente, isso. Gostava de salientar que este episódio, que foi muito duro para a empresa, do meu ponto de vista, também teve algo positivo. Ou seja, eu sei, pelo menos da parte da RTP, mas suponho também da TVI, houve a imediata disponibilidade para poderem utilizar as nossas estruturas para continuar em missão, se se levantasse, se fosse possível. Enfim, pelo lado da RTP acabou por não acontecer, mas houve essa disponibilidade e eu penso que é muito importante salientar isso, que efetivamente... Confirmo isso, a solidariedade foi muito importante, essa solidariedade dentro do setor foi muito importante, sim, e agradeço, claro. Depois, quando estamos numa situação, no caso da RTP, de uma empresa pública fundada em 1957 e que tem a memória do país durante muitos anos, até aparecerem os operadores privados e eles próprios passarem a acumular, portanto, essa memória, para nós é fundamental termos uma segurança muito grande, sobretudo em relação aos nossos arquivos, a que recorrem muitas vezes, muitas pessoas, e agora com as comemorações que vêm aí dos 50 anos do 25 de Abril, tem sido sistemática, jornalistas, universitários, realizadores que recorrem aos arquivos da RTP e, portanto, temos, aliás, um sistema, à parte do sistema normal, dedicado apenas ao nosso arquivo. E, portanto, estamos a acelerar isso. Como foi dito, não estamos a salvo de nada, mas todas as semanas temos de mudar de password, o que é algo que nos deixa um pouco nervosos. Estou a inventar. A carinha já aspirou. Mas muito bem. Obrigado aos três. Foi um prazer. Vamos olhar para a frente e que o negócio de mídia seja também estimado e investido para que possamos continuar a informar e a entreter em liberdade. Muito obrigado aos três. Obrigado também a todos. Agora vamos fazer um pequeno intervalo.